O som estava desativado aí. Beleza aí com todos? Bom dia, senhor. Bom dia. Bom? Bom. Que bom. Bom dia, senhor. Bom dia, dona Renata. Donas Amandas, né, que as duas me mandaram bom dia aí. Bom dia para as senhoritas. Bom dia, senhor. Fala, E aí, senhor, que vai estar Cleiton, hoje bom lá? dia. Vou, daqui a pouco vou almoçar, terminar a aula aqui, almoçar rapidão e partir para lá, para entregar o material para vocês. Aquilo assim, tacar o material, fala assim, abaixa o vidro, vai, só manda. Daí acerta a cabeça sem querer dos pais de vocês, aí lá vou eu ser demitido da escola. Estraga todo o material, né? Eu vou lá para causar aqueles assim. Gente, só estou então esperando alguns minutos para ver se mais gente entra na aula, embora é uma média que eu já estava esperando hoje ser uma média um pouco mais reduzida. Enquanto isso também eu estou dando aquele acabamento final nos slides, ver se tem alguma coisinha que dá para acrescentar ou não. Dessa vez, eu não consegui achar algum desenho, alguma coisa mais lúdica para explicar para vocês. Mas vamos lá, a gente tenta fazer com que fique mais tranquilo. Hoje é Bauman, né? Bauman. Zygmunt Bauman. Isso é interessante. É sociologia ou filosofia? Sócio. É o quê? Sociologia. Ah, tá. Obrigado. Admitir aqui o Matheus. Yes, sir. Bom dia. Bom. 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 Bom, eu acho que está aqui, está tranquilo para a gente falar. Eu estava vendo um texto aqui, mas me irrita alguns sites, alguns textos, que mesmo os caras já serem mais concisos, né? Olha, é isso, 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 o pensamento do cara, o cara não. Mas ela entrou aqui, deixa eu responder a Amanda aqui rapidinho. Então, já respondi aqui. Como é que eu estava falando, né? Nesse meu devaneio breve aqui, o que me irrita é que daí os caras ficam, não, mas fulano de tal, maior sociólogo de todos os tempos e não sei o que. Mano, já vai direto nas coisas aqui. Bom, antes de fazer a chamada com vocês, outra coisa que eu queria já deixar pelo menos hoje acertado para na semana que vem não ficar muito em cima e tudo muito mais. Como eu falei, a ideia para o quarto bimestre é ir colocando alguns outros temas que a gente possa ir debatendo, né? Sejam temas, em especial em sociologia, né? Temas que dê para ter algum debate, alguma conversa, né? Temas que são importantes para a análise sociológica, né? Mas que não venham a fazer parte da matéria propriamente dita, porque a gente já encerrou. E eu não acho também saudável com vocês já antecipar a matéria do terceiro, porque eu sei que depois eu vou ter que rever com vocês, então vamos lá. Então, para a semana que vem, que começa o bimestre, o quarto bimestre, como a Amanda já tinha dado a dica, eu vou fazer, então, sobre as campanhas, né, do Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Professor, você vai falar sobre o Setembro Amarelo? Sim, mesmo tendo acabado, mas são campanhas que são importantes ter citado. Só não falei em setembro porque não estava pertinente ao nosso roteiro poder fazer assim. Pois bem,
A partir dessa daí, eu pensei uma atividade para vocês fazerem para ganhar aquele ponto extra. Lembrando, eu vou passar as orientações para vocês semana que vem, mas aqui é importante ressaltar que é uma atividade para aquele ponto extra, tá? Então, aquela pessoa que não queira fazer, né, ou não consiga fazer, não vai ter decréscimo de nota. Simplesmente não vai ter aquele pontinho que ajuda na hora lá de fechar a média. O que eu estava pensando em fazer? Né? Daí isso que eu queria conversar com vocês. Dividir apenas, como as duas turmas estão juntas, né? Dividir apenas em 3 grupos, pode ser 3 grupos grandes, né? E daí vocês teriam que fazer, cada grupo ficaria com um mês, ou seja, cada grupo ficaria com uma campanha, e vocês teriam que fazer aí um vídeo. Aí eu estava pensando no máximo aí, né, no máximo 3 minutos de vídeo, no máximo, para não ser muito extenso, né, para não dar muito trabalho, porque eu sei que, não sei se é aí para vocês, mas quando eu, pelo menos na minha época de escola, ia fazer algum vídeo, era 5 minutos, eu demorava quase um dia para ficar editando e tudo muito mais. Relacionado a essas campanhas, meio que assim, seria vocês fazendo uma campanha dentro de um desses meses. Então, por exemplo, vamos supor, o grupo da Renata ficou com o Setembro Amarelo. Então, o grupo da Renata terá que fazer um vídeo relacionado a essa campanha do Setembro Amarelo, como se o grupo dela realmente estivesse, vamos colocar assim, financiando a campanha. Vamos ver, estivesse fazendo a campanha propriamente dita. Oi? Uma pergunta, é como se a gente fizesse uma propaganda para falar sobre isso. Isso, você usou as palavras corretas, como se vocês estivessem fazendo uma propaganda. Lembrando, galera, isso na aula, esperem a aula da semana que vem para poder montar o conteúdo e tudo muito mais, né? Mas lembrando, vocês vão ter como base, né, a aula para poder montar. Lembrando que essas campanhas também são tanto de prevenção, né, quanto também de informação, né? Evitam de prevenção e combate, tá? Só lembrando aqui. O que eu ia falar, vocês acham que 3 grupos tá bom? Ou vocês acham que vai ficar muita gente, vai ficar difícil? Vai ficar muito difícil? É que depende também de quem vai querer fazer, né? Porque o senhor falou que é opcional, não é todo mundo que vai querer fazer. Então, a princípio, eu estou pensando em deixar uma 3 enquete, né, grupos. Então, a enquete aqui não está dando certo. Eu pensei em deixar 3 grupos, porque daí vai vendo vocês se organizem entre vocês e formam. Depois, só lá na Agenda Edu, e passa, professor, meu grupo é aquilo, outro. Meu grupo é esse. Meu grupo é esse. Eu até pensei, como vocês são em grande número, se fosse pegar ao pé da letra, se todos fizessem, seriam grupos muito grandes, né? Que do jeito que está sendo a aula, até pensei, fazer grupos grandes até ajuda, né? Porque você consegue fazer as tarefas e tal. Mas eu queria ver para vocês, se ajudaria a ser grupos grandes, se vocês preferem ser grupos menores, daí fica um pouco mais dirigido o que cada grupo vai fazer, eu preciso estruturar melhor. Então, eu queria ter essa conversa inicial para não chegar a semana que vem, passar para vocês e ficar aquela coisa que não daria certo, né? Ou pelo menos, né, não seria atrativo para vocês. Então, esse é o momento que vocês têm para fazer as devidas ponderações e depois eu passo a explicar a matéria. Professor, não seria melhor 4 grupos? São 4 meses, não são? Eu acho que o senhor podia deixar, tipo... é que outros professores já fizeram isso em outros trabalhos. Tipo, a gente monta o nosso grupo e depois te passa, tipo, quem é o nosso grupo e qual é o nosso tema. E vai te passando conforme a gente for fazendo. Eu não sei se você daria essa liberdade pra gente. Pode até ser. Só que daí não teria, tipo, um número de grupos decidido. Seria como se fosse indo formando. Tá, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Já que vocês estão falando que os outros professores estão adotando esse critério, eu vou adotar aí com vocês, já que está dando certo. Vamos fazer o seguinte. O tema, então, são as campanhas. Isso funcionou uma vez no presencial. Só para não falar que, tipo, tá. Uma vez, não, nunca foi feito no EAD. Vamos fazer o seguinte. Nenhum outro professor fez trabalhos assim no EAD, só para deixar bem claro.
Tá, se vocês concordarem, então vou apresentar a proposta, aí todo mundo coloca o joinha se concordar, se não tiver o joinha, vai entender que não concordou, a gente pensa depois outra coisa para não ficar também alongando demais. Eu vou deixar então o tema aberto. Setembro Amarelo, campanha do suicídio, combate ao suicídio. Outubro Rosa, com prevenção e combate ao câncer de mama. Novembro Azul, nós temos a questão do prevenção e combate ao câncer de próstata. Eu vou deixar aberto, então, sobre essas 3 temáticas. Vocês vão se organizar em grupos. Vocês têm até semana que vem para mandar os grupos, tá? E dentro dessa ampla temática, o que vocês vão fazer? Mas sempre levando que é um vídeo que vocês terão que fazer. Tá? Daí vocês falam assim, eu quero falar sobre... eu vou falar sobre a campanha olha, estou dando a ideia. Sobre o Outubro Rosa, quero falar, então, como é que uma mulher faz o exame, dar dicas de como fazer o exame de mama, por exemplo. Quais são as medidas que ela deve fazer. Então, daí você fala assim, professor, meu grupo vai falar sobre isso, aquilo, outro. Não é obrigado a fazer. Como eu falei, esse trabalho vale aquele ponto extra. Então, para o quarto bimestre, para a primeira nota, eu vou considerar o ponto extra. Tanto a presença de vocês vai ser metade do ponto e o trabalho. Beleza? Vocês concordam com isso? Quem concorda, dá um joinha aí. Quem não concorda, não dá um joinha. Daí eu vejo. 1, 2, 3... Eu vou colocar um joinha diferenciado aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. A maioria, então, aqui, pelo que eu vi, aceitou. A gente vai deixar assim, tá? Eu espero que dê certo. Se não der certo, a gente tenta depois fazer de um outro meio que acabe sendo produtivo, tá? É importante vocês que têm comunicação fácil, de fácil acesso, avisarem aqueles que não conseguiram participar da aula, que ficou esse trabalho. Lembrando que semana que vem eu vou reforçar sobre isso. Professor, não tem um negócio de dezembro vermelho? Se eu não me engano, tem, que é contra a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, mas eu preciso ver. Tá. É que eu sei que no dia 1 de dezembro é a luta contra isso, né? É no dia do meu aniversário. Que é a luta contra a AIDS, né, e tal. Mas se eu Eu não não me sabia. engano, eu não sei se essa campanha aqui no Brasil acabou vigorando ou se até Não sei se é uma campanha. internacionalmente. Acho que é só um dia mesmo. Porque eu sei que a novembro, outubro e setembro, né, vindo para trás, acabou pegando aqui no Brasil. As outras eu não sei. Entendi. Vamos lá. Amanda, Cristine. Tô aqui. Eu vou votar na Luísa, não veio. Bianca. Tô aqui, senhor. Gabriel. Gustavo. Isadora. Tô aqui. Letícia. Tô aqui, senhor. Matheus. Yes, sir. Bom. Nicolas. Eu não tô Já aqui não, conversou aqui. Pedro. Sabrina. Tainá. Tô aqui, senhor. Vitor Cardone. Vitor Machado. Vitória. Ô, senhor, a Segundo Vitória turno. respondeu no chat. Tá, já atualizo aqui. Nada. Amanda Cardoso. Beatriz. Gabriela. Júlia. Isabela. Ou Isabelle. João Pedro. Yes, sir. Tudo bem? Bom. Kathleen. Laís. Léo. Presente.
Lívia Ayumi, Lívia Bifano, Luana, Matheus Rodrigues, Matias, Salve. Paola, Rafael, Rafaela, Renata, Isso. Samara. Beleza, então. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre sociologia, né? Vai trabalhar aqui um dos grandes nomes da sociologia contemporânea, chamado Zygmunt Bauman, tá? Gente, aqui tem primeira coisa, a minha ideia é somente apresentar o pensamento de Bauman para vocês. Eu não vou, a questão é assim, me aprofundar muito na análise de Bauman e tudo muito mais, que é só, vamos colocar assim, para aguçar, dar aquela provocação assim, putz, faz sentido o que o cara está falando. Vou procurar ler sobre ele, tá? Ô, senhor, perguntinha, assim, que eu espero que eu esteja certo. Ele é um dos últimos sociólogos modernistas? Ou pré-modernistas? Aí, meu caro aluno, você vai ter que me falar o que você entende por modernistas ou pré-modernistas. Ah, interessante essa pergunta. Eu acho que modernista seria aquele que refuta o que vem antes do modernista, que eu esqueci o nome agora, que quebra tudo, que é tudo aqueles caras loucão lá que fala de umas coisas muito aleatórias. E os pré-modernistas é aquele que estão fazendo uma passagem, acho que era do iluminismo pro modernismo. Na verdade, então, aqui, assim, eu não gosto muito de ficar enquadrando os intelectuais nessa questão, ele é tal, porque se você for analisar mesmo, né, eles falam sobre tudo. Os grandes intelectuais, aqui, como eu já falei, o Bauman, ele é um grande intelectual, eles escrevem sobre tudo, basicamente, né? Eles vão, literalmente, a vida deles é pensar sobre as coisas. Mas a grande obra dele, que ele fala, que é a questão da modernidade líquida, já antecipando, na verdade, a gente pode, dentro dessa questão, se ele é pré-modernista, modernista ou pós-modernista, ele busca analisar a sociedade, aquilo que outros sociólogos filósofos chamaram de sociedade pós-moderna. Tá? Mas Bauman, ele vai refutar essa ideia de pós-modernidade. Ele vai falar que, na verdade, o que tem é a modernidade líquida. Tá? Então, lembra lá quando a gente viu sobre modernidade, discurso sobre modernidade, pós-modernidade, que tem na apostila de vocês, no texto de Bauman, que eu falei assim, segura aí um pouquinho a leitura desse texto que vai falar sobre Bauman e tal. Agora sim, vocês podem ler esse texto. Por quê? Bauman, ele é da linha que vai falar assim, olha, não me agrada esse conceito de pós-modernidade, tá? Tanto é que eu já brinquei com vocês que quando eu fui tentar fazer mestrado, eu usei o conceito de pós-modernidade e saí lá sem rumo, de tanto que os caras bateram em cima de mim sobre essa questão desse conceito. Mas, então, como eu falei, como o conceito de pós-modernidade não é um consenso entre os sociólogos ou os filósofos, tem alguns que vão aceitar isso, tem alguns que não vão aceitar. Bauman é daquela coisa que fala assim, olha, não aceito porque o prefixo pós quer dizer que toda a ideia de modernidade acabou. E nós já vimos quais são as ideias da modernidade que eu vou retomar mais para frente. Então, para responder a sua pergunta, eu enquadraria ele no grupo dos pós-modernistas, embora ele não usa o título de pós-modernidade. Beleza? Não sei se te esclareceu, só te deu mais dúvidas. Esclareceu. Valeu. Beleza. Mais alguém tem alguma questão introdutória? Pode mandar bala. Como você tem aula de inglês com a Clarice, certo? Ela comentou hoje sobre que você chegou nela, perguntou sobre e tal. A modernidade líquida. Então, por que eu citei a Clarice? Porque a Clarice ela é uma pessoa que estuda Bauman, né? Ela tem obra, tem texto, né, sobre reflexões relacionadas a Bauman, e ela é uma pessoa, ela é assim apaixonada pelo pensamento de Bauman, que é muito interessante mesmo, é muito
legal. E a ideia de trazer o Bauman aqui no finalzinho desse bimestre que eu estou fazendo também com o terceiro ano na filosofia, é mostrar um pouco, que às vezes a gente fica muito preso na sociologia e na filosofia com nomes do passado, assim, mas é muito passado, assim, para gente que são de períodos que assim, mas naquele período fazia sentido, e agora? Então a ideia de trazer o Bauman, como também trazer o Habermas, é mostrar filósofos e sociólogos que estão pensando na sociedade ou questões fundamentais para o ser humano no hoje, tá? Como para defender sempre aquela tese que eu uso. Os filósofos, os sociólogos, eles são frutos do período em que eles estão vivendo, tá? Então essa é a ideia que eu quero que vocês comecem a analisar. E também comecem a pensar, pô, será que realmente aquilo que o Bauman, nesse caso do Bauman, está falando, faz sentido? Tem alguma coisa que eu, analisando a sociedade hoje, eu possa falar, não, realmente, né, eu acho que ele está certo, ou não, eu acho que ele não está certo nisso. A ideia, literalmente, é provocá-la, fazer com que vocês comecem a pensar por vocês mesmos, galera. A minha ideia nas aulas é justamente incutir essa sementinha da especulação. Porque, assim, é muito fácil, não concordo com esse cara. Tá, por que você não concorda? Ah, porque eu não gostei. Tá, mas no que você não gostou? Ah, não sei. A ideia é vocês pararem com esse tipo de questionamento. Não, eu não gostei desse cara, porque eu não acho que a sociedade caminha para isso, aquilo outro. Na verdade, eu acho que a sociedade comece a ter uma mente mais crítica sobre as coisas, beleza? Bom, como de praxe, então, eu acho sempre importante falar sobre a trajetória de vida, né, dos intelectuais, para a gente entender um pouco o que moldou o pensamento dele. Tá? Então, toda uma trajetória de vida, toda uma história molda o pensamento, né, do autor. No caso de Bauman, né, a história de vida dele é até mesmo uma história de vida muito bonita. Tá? Ele nasceu, então, em novembro de 1925, oriundo, então, de uma família judia, ou família judaica, da Polônia. Gente, então aqui eu não preciso nem muito falar. Você está lá na década de 1920 e tudo mais. O que está acontecendo? Vamos lá, vamos arredondar. Década de 30. O que está acontecendo na Europa? Coffee. Está acontecendo uma pequena guerra. Coffee. Não, a guerra se estoura lá em 1939, tá? Mas vamos lá, ainda começou na década de 30. É a Revolução Industrial, né? Não, já passamos pela Revolução Industrial. Merda! Foi depois da quebra da bolsa. Década de 1930. O que está acontecendo na Europa, gente? Vamos lá. Lembrando a aula de história, vai? Revolução Francesa? Revolução Francesa em 1939, 1930? Ô, senhor, eu tô muito perdido. Desculpa. Início da Segunda Guerra Mundial. Isso aí. Início da Segunda Guerra Mundial. Eu vou me retirar. Eu quero no comecinho da década de 30. Vamos lá. Oi. Ó, eu lembro que em 29 teve a quebra da bolsa lá de Nova York. Só disso que eu lembro. Tá. Outra coisa importante, que vocês sempre lembram eu estou provocando vocês por causa disso, porque vocês sempre lembram da queda da Bolsa de Valores. E sempre lembram do começo da Segunda Guerra Mundial. Mas só que falta a cerejinha do bolo, que é o que vocês sempre esquecem. A ascensão do totalitarismo na Europa, em especial do nazismo e do fascismo, que manifestam o antissemitismo. A gente está vendo isso agora em história, pelo amor de Deus. Tá? Gente, assim, por que Ok, eu a falo gente isso? é uma decepção. Não estou falando Eu acho que não adianta eu aparecer na aula de história, porque eu não aguento. Não, eu não estou falando... Marinho não Vamos lá. pode ficar sabendo disso. É verdade, ele não pode. Não, vai tá sendo gravado, eu vou mandar para ele. Falo assim, Marinho, na moral, eu vou até mandar um áudio para ele. Falo assim, Sir, Marinho, pelo amor de Deus, não faz isso não. vou ver ele hoje e falo assim, Marinho, o que está acontecendo? Você não está ensinando história para os seus alunos? A aula foi ontem. Os caras estão falando aí que você chega na aula, fica cantando I Believe Butterfly aí, fica dançando, essas coisas aí, mas menos da aula de história. Eu vou falar isso com ele, vou falar que vocês falaram que ele não explica bem. Não, É que ainda não deu tempo de fixar na nossa mente. E outra, ontem a gente estava comentando sobre o filme Olga, que a gente ia assistir. Isso, é verdade. A gente tá Só que aí vendo o senhor Ele teve vai passar para vocês o filme Olga? Ele ia ontem, só que aí teve um problema e vai passar semana que vem.
Cara, Olga é uma das personagens mais controversas desse cenário. Não sei qual é a ideia que ele passou para vocês, mas vamos lá, deixa que ele passe, não vou influenciá-los com as minhas Eu análises. fiquei interessado agora. Que merda. Mas vamos lá, gente. Por que eu falo tudo isso? Porque com os meus alunos do nono ano, acontecem isso. No nono ano, a gente vê Segunda Guerra Mundial. Só para ter noção, eu acabo de falar sobre isso, eles sempre lembram da queda da Bolsa de Valores e do início da Segunda Guerra Mundial. Mas esquecem uma coisa que, para mim, tá? Eu, como amante dessa parte da história, não do que aconteceu, tá? Eu gosto de analisar a história em si, mas que é a ascensão do nazismo e do fascismo. Em outra coisa, como na Europa, no modo geral, nós temos a difusão do antissemitismo, tá? Então, imagina só, o cara nasceu em 1925, ele teve toda a sua infância permeada nesse ódio aos judeus. Aí, então, quando a Alemanha vai lá, faca na caveira, judeu morto é judeu bom é judeu morto, O Tira bom é o Tira morto. Não, e aqui o pior é que eu sempre tenho aqueles amigos, né, que fazem piadas de humor, que é aquela coisa assim. E não sei porque agora eu lembrei de algumas piadas que esse meu colega conta sobre judeu, que não vem ao caso falar que é umas coisas estapafúrdias. Mas vamos lá. Então, quando os nazistas começaram a ampliar os seus domínios e começaram a falar assim, Polônia, né? Você nem devia existir, mundista. Vamos lá, vou te atacar. O que acontece? Bauman, ele tem que fugir, a família de Bauman foge para a União Soviética. E isso, galera, é uma das coisas importantes na vida dele. Porque lá na União Soviética, qual é a ideia política que está por detrás? Gente do céu, eu vou falar para o Marinho hoje que ele tem que reforçar bastante coisa com vocês. Qual era a ideologia política da União Soviética, gente? Eu não tinha ouvido a pergunta, senhor, perdão. A política era que a raça ariana era a melhor de todos e eles eram os únicos. Da União Soviética? Da União Soviética. É comunismo, né? O comunismo, galera. Comunismo, socialismo. Né? Ou então as ideias marxistas. Então veja só, o que eu estou querendo falar para vocês? Que a gente já vai ver isso em relação à trajetória acadêmica do Bauman, tá? É que desde criança, quando ele foge para a União Soviética, ele já vai ter contato com a ideia, com a teoria socialista, com a teoria marxista propriamente dito, tá? Ah, beleza. Obrigado por avisar, Samara. Daí qualquer coisa já fico atento aqui para ver se ele aparece para autorizar a entrada. Então, aqui, gente, é importante vocês terem essa observância. Ah, já voltou. Né? Que, já antecipando, Bauman ele vai ser um marxista. Tá? Mas, cara, se a gente pega, ele foge para um país, o país que aceita ele, é um país que manifesta as ideias marxistas. Ele, como criança, fala assim, realmente o marxismo é uma coisa bonita. Aí eu não vou tecer críticas nem tecer elogios ao marxismo, deixo para vocês essa questão. Aí acaba a guerra, ele volta para a Polônia. Nesse meio tempo, tá, em que ainda está ocorrendo a guerra, ele vai se filiar ao Partido Operário Unificado, que seria o Partido Comunista lá na Polônia, ele vai entrar para o exército polonês, ele vai lutar na Segunda Guerra contra os nazistas. Então veja só, galera, que uma pessoa que viveu tudo que ele viveu, ter depois, então, uma obra intelectual da magnitude que ele tem. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas das pessoas que acabam sobrevivendo à Segunda Guerra Mundial, em especial muitos intelectuais, vão ter uma visão pessimista. A gente vai ver, por exemplo, o existencialismo, vai ver, por exemplo, Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma filósofa que ela fala assim, olha, o mundo banalizou o mal. A sociedade banalizou o mal. Né, a teoria dela, né, até mesmo ela tem um livro sobre a origem do totalitarismo e tudo muito mais. A gente vai ver que a obra de Bauman, né, é uma obra que ela fala assim, olha, não é tudo ruim, mas teve grandes mudanças. A guerra, né, em especial a guerra, a sociedade pós-guerra é uma sociedade que tem grandes transformações sociais, que a gente vai ver por aí.
Então, continuando aqui, para não ficar muito longa a parte só da biografia. Aí, então, lá em 1950, ele abandona o partido porque a gente vai ver também na questão acadêmica, ele vai se desvincular do marxismo ortodoxo e, consequentemente, ele vai ser expulso do exército francês, do exército polonês, e, em consequência disso, mais para frente, como ele também vai tecer críticas ao governo polonês, o governo ele vai perder a cidadania polonesa e vai se pegar junto com a sua família, ser expulso da Polônia, tá? Aí ele vai morar se eu não me engano, lá em Israel, onde ele vai trabalhar, vai dar aula e tudo muito mais, vindo a falecer em 2017. Então veja como ele está próximo da gente, tá? A questão do pensamento dele está próximo da gente. Opa. Então, aqui rapidamente a trajetória acadêmica. Então, ele começa seus estudos na Academia de Política e Ciências Sociais de Varsóvia, aonde então ele já tem contato com o marxismo, em especial com o marxismo ortodoxo. Professor, o que vem a ser o marxismo ortodoxo? É aquela linha, né, mais radical, né, da literatura de Marx, que entende que a luta de classes tem que ser por meio de uma luta armada, uma revolução armada, né, pega aí alguns dos primeiros intelectuais da escola de Frankfurt, né, que fazem toda uma crítica. O que ele começa a buscar, né? Então lá quando ele faz seu mestrado, né, quando começa a dar aula, ele busca aquilo que ele vai chamar de via humanista do marxismo. Então ele vai ter uma leitura, em especial, do marxista chamado Antônio Gramsci, né? O Gramsci ele vai pegar e falar sobre a questão da revolução cultural, tá? E aqui, gente, só uma coisa, só um parênteses que eu vou fazer. Você pode não gostar de Marx, você pode até odiar o Marx, mas é um princípio básico, até mesmo já está no livro A Arte da Guerra. Mantenha os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Então, se você quer refutar o marxismo, estude o marxismo à exaustão. Entenda o marxismo a fundo. Não se contente com a crítica que as pessoas, ou por exemplo, que fulano de tal e tal, faz sobre o marxismo. Não, se você é uma pessoa que vai se dedicar a criticar o marxismo, leia a fundo, entenda, você não concordo com o marxismo por causa disso, mas essa é a minha visão sobre o marxismo. A mesma coisa, se você vai querer também defendê-lo, estude. E se você vai criticar o capitalismo, a sociedade liberal, então, uma coisa importante, galera, naquilo que você se propor a falar, tenha uma boa base, tá? Não seja aquele tipo de pessoa que a gente fala demagogo, que só fala da boca para fora ou que só fala do achismo, tá? Estude, beleza? Só fica aí a dica. Então, ele vai tentar buscar uma via do marxismo, uma via mais humanista, no meio da questão de entender as relações pessoais e tudo muito mais. É curioso que algumas pessoas que vão ler Bauman vão falar assim, não, o Bauman daqui para frente deixou o marxismo, mas ele vai falar que ele mesmo vai defender que sempre foi marxista, tá? Até o final da vida dele, ele vai defender que foi marxista, tá? Então, isso é uma coisa que se tem que se ponderar em relação ao pensamento de Bauman. E qual que é a grande contribuição do pensamento de Bauman em relação à sociologia? É que ele traz algo chamado modernidade líquida. Então, a primeira coisa, ele faz uma análise àquilo que nós chamamos de sociedade pós-industrial, ou a sociedade pós-capitalismo, tá? Então, já lembra lá quando a gente falou sobre a questão da modernidade, da pós-modernidade, que aquelas pessoas que não defendiam usar o termo pós-modernidade era um consenso, que era a sociedade com o capitalismo e com a Revolução Industrial teve grandes mudanças. Alguns filósofos, até mesmo como o Habermas, vai falar que a gente ainda não saiu da modernidade, tendo em vista, como posso falar assim, os objetivos da
modernidade, que é o avanço tecnológico, a emancipação do indivíduo e tudo muito mais, esses são valores trazidos na modernidade, que não foram superados. Nós não temos outros tipos de valores, né? Então, essa é uma análise que o Habermas faz, né? Então, assim, olha, tanto é que ele fala assim, a modernidade, lembra lá o Habermas, que ele vai dizer que a modernidade, na verdade, é um projeto inacabado? Né? Outros vão adotar a ideia de pós-modernidade, porque não se dá para analisar a sociedade contemporânea nos modos como se analisava a sociedade iluminista, que é o auge da sociedade moderna. Né? As relações, a relação contemporânea com a relação moderna mudou muito. Já que mudou, então nós superamos a modernidade. Então, por isso que é uma sociedade pós-moderna. O que, na verdade, Bauman vai fazer? Ele não gosta muito do conceito de modernidade e pós-modernidade, tá? O que ele vai falar? Na verdade, existe modernidade. Existe um projeto chamado modernidade. Só que existe aquilo que nós chamamos de modernidade sólida e aquilo que nós chamamos de modernidade líquida. E o que Bauman vai falar? Nós vivemos na modernidade líquida. Tanto é que é uma das primeiras frases do livro dele, se não me engano, é: vivemos em tempos líquidos, onde nada é feito para durar. Vamos lá. Então, a ideia de modernidade líquida para Bauman surge em contraponto à modernidade sólida. Para a gente tentar entender aqui, tá? A gente pode, para facilitar o entendimento, tá, galera? Mas não seria o correto a fazer, mas para ficar um pouquinho mais fácil para a gente entender, vamos colocar da seguinte forma. Enquanto eu estou escrevendo, vocês estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Falar. Eu acho que é o que você vai colocar agora. Eu ia perguntar assim, como a modernidade líquida, ela meio que contraria a pós-modernidade, que cada um significaria no caso? Eu acho que você está colocando lá, né? Modernidade sólida é a modernidade modernidade líquida é a pós-modernidade? É isso? Isso. Tá. Deixa quieto. Respondeu. A gente, para ficar fácil da gente entender, a gente pode fazer isso. Mas entenda que, tá? Quando a gente vai falar só de Bauman, eu estou fazendo isso para ficar fácil para vocês entenderem. Mas quando a gente vai falar só de Bauman, esquece essas setas que eu estou fazendo. Tá? Bauman ele só vai usar modernidade sólida, modernidade líquida. Ele não faz isso, modernidade e pós-modernidade. Isso eu estou fazendo para ajudar vocês a entenderem. Tá? Se vier, por exemplo, uma pessoa que é Bauman na veia, que defende as ideias do Bauman, ela fala assim: Emílio, o que você fez é uma atrocidade. Tá? Mas como aqui o que me importa é vocês conseguirem entender como o autor usa os conceitos próprios, eu uso, às vezes, da licença poética de fugir um pouco dos conceitos próprios deles. Ok? Então, ou também, se vocês quiserem, a gente pode pegar e falar da seguinte forma, tá? Só para ter uma ideia, a média de idade dos pais e mães de vocês já está nos 40, 50 anos? Já. Yes. É porque, não sei uma vez onde eu fui perguntar isso, a média era 35, 45, mas o que aconteceu? Então, daria para fazer isso. Ô, tá? senhor, vou falar, minha mãe tem quase 60 já também, tá? Eu não posso falar nada porque os meus pais também tiveram filhos tarde. Senhor, isso aqui também, a diferença de idade nossa para a sua é meio também diferente, né? Você acha que eu tenho quantos anos? Aí você falou errado aí, Matias. O senhor é mó jovem, tem 19 anos. 19 também não é pra tanto. Ô, louco. Tenho 26. Mas vamos lá, gente. Continuando aqui. Né? Então, vamos pegar o seguinte. Para ficar mais fácil ainda. Quando nós falamos sobre modernidade sólida, pensa no pensamento dos seus avós e dos seus pais. Tá? Ao invés de usar a questão da modernidade só, pensa lá.
Ah, era o tempo dos meus avós, dos meus pais, só para a gente entender aqui. Olha, modernidade líquida, ao invés de você, para não complicar, em vez de usar pós-modernidade, assim, é o nosso tempo, beleza? Então vamos pegar aqui a partir da década de 90 para eu conseguir me inserir aqui no discurso. O que vai acontecer? Se nós pegarmos, né, aquilo que o Bauman chama de modernidade sólida, por que é sólida? Veja bem, isso daqui, vamos pegar só esse recipiente, não ignorem tudo o líquido que está dentro, tá? Embora seja flexível, eu consigo moldar essa garrafa? Eu consigo pegar e fazer, eu quero transformar essa garrafa numa bola. Do jeito que está aqui agora, eu vou conseguir transformar essa garrafa numa bola? Eu quero mudar a forma física dessa garrafa. Não, porque ela é sólida. Tá? É sólida, ok. Vamos pegar o gelo. Tá? O gelo é sólido, é rígido, é duro, tá? É estável. Então, o que acontece? O que vem a ser a modernidade sólida? Nós temos na modernidade sólida que os valores morais, as relações pessoais, tudo que acontece na modernidade sólida é rígido, é feito para durar, é estável, beleza? Veja só, principalmente aqui a mentalidade dos avós de vocês, que é aquela coisa, eu sempre trabalhei num emprego só. Eu comecei com 16 anos no emprego, trabalhei até minha aposentadoria, minha vida inteira na minha profissão. Isso é mentalidade de alguém que viveu num período daquilo que Bauman vai chamar de modernidade sólida. Por quê, professor? Porque, veja, não é aceitável mudança. Para mudar é muito difícil. Vou pegar no caso desse exemplo, o meu copo. Se eu quisesse transformar o meu copo em qualquer outra coisa, por exemplo, não, eu quero mudar a forma dele. Tá, beleza, eu teria que pegar aqui uma tesoura, uma faca, daria trabalho, demandaria tempo para eu conseguir mudar a forma dele. É essa a ideia que Bauman vai ter em relação aos sólidos. Veja, por exemplo, se vocês pegam em especial a geração dos avós, mais a geração dos avós de vocês, separação era uma coisa surreal. O homem e a mulher tinham que aguentar o casamento até onde desse, para se separar só quando não desse mais. Tá? E geralmente, aí vamos fazer uma crítica a uma sociedade machista, se acontecesse a separação, a culpa era da mulher porque não soube segurar o marido. Tá certo? Mas essa era a mentalidade, é uma mentalidade rígida. Questão do namoro, que é uma coisa que os autores atualmente ficam falando, né? Que é a questão do amor líquido, né? Eu falo que essa geração hoje dos intelectuais está tudo muito romântica, né? Mas aqui é uma crítica que eu faço, vamos parar com os meus devaneios. Então, fica assim, veja só, se você pega os relacionamentos antigos, eram relacionamentos que eram feitos para durar. Por quê? As pessoas se conheciam. O toque era uma coisa que o pai tinha que deixar. Né? Quem já não ouviu falar aqui, por exemplo, principalmente aqui os avós, né? Que os avós se conheceram, ficava um numa ponta, outro na outra, e o pai no meio, ou o irmão mais velho, que só podiam se ver e se conversar com a presença de alguém da família. Só foram trocar o primeiro beijo lá quando foram fazer o noivado, e por aí vai. Né? E que aí, então, nós temos relacionamentos que são feitos são mais duradouros. E aqui, gente, Bauman ele não fala se isso é bom ou se isso é ruim. O que ele só está falando é analisando a sociedade, tá? Então, ele fala assim, olha, a sociedade da modernidade sólida tem isso. Ela não é uma sociedade, a pessoa que estava enraizada sobre o pensamento da modernidade sólida não é uma pessoa que tem jogo de cintura. Se acontece alguma coisa, ela não consegue se adequar ao que está acontecendo, à realidade. Tá? Veja, por exemplo, é mais fácil eu pegar e ensinar meu sobrinho de 5 anos de idade a mexer no Zoom ou eu ensinar minha avó de 91 anos de idade a mexer no Zoom? De 5 anos, incrivelmente.
Cara, porque a criança... Primeiro, ele já está dentro da ideia de Bauman, meu sobrinho, ele já está imerso na modernidade líquida. Segundo, a criança, né, dentro da questão da modernidade líquida, o jovem nessa questão aqui, Ela suga muito mais suscetível- fácil, né? ele é suscetível à mudança, ele consegue perceber o jogo, tá? Porque na modernidade sólida, as mudanças aconteciam de modo lento e gradual, tá? Isso é importante observar. Não quer dizer que na modernidade sólida não se tem mudanças. Tem, mas ela acontece de maneira lenta e gradual. E o que acontece, então, na modernidade líquida? Na modernidade líquida, ou o período no qual nós vivemos, ou, se vocês quiserem, por associação, falar a pós-modernidade, ela é marcada pela fluidez das relações, pelo sentimento de generalizado de medo, de individualização. Cada vez mais eu penso no meu eu, não no nós, não no outro, né? É muito interessante que o conceito de pós-modernidade bate de frente com aquilo que a gente vai ver no ano que vem, que é o conceito de ética da alteridade, que é o conceito de alteridade. Por quê? A ideia da pós-modernidade é sempre uma máxima individualização do sujeito. Já, né, na alteridade é eu me reconhecer no outro. Mas isso a gente vai falar no ano que vem. Pois bem, então o que acontece na modernidade líquida? Por que do líquido? Ora, se eu pegar e derrubar o álcool em gel que está aqui na minha mesa, ele vai adotar uma forma. Se eu começar a mexer nele, ele vai mudar, é muito mais fácil, o líquido é muito mais fácil ser moldado. Em outras palavras, na modernidade líquida, nós temos o quê? Que é uma sociedade mais suscetível às transformações, está em constante transformação. Gente, vamos analisar uma coisa básica. Aqui, quem tem uma boa memória e tal. Em que ano surgiu o computador? Deixa eu até fazer a pesquisa aqui, que provavelmente eu não vou lembrar. Eu acho que foi em 89, ou um pouquinho depois disso. Só que eram aqueles computadores bem grandões, assim, sabe? Eu acho que é um pouquinho depois. Tá, vamos adotar, hein? Então, que no início dos anos 90 foi inventado o primeiro computador. Galera, de 90 até 2020, dão quantos anos? 30, né? Pelo amor de Deus. Veja só, em 30 anos, que para a história é quase nada, olha a mudança que o computador teve. Pega o celular, você tinha lá o tijolão. Em poucos anos, olha a mudança do celular. Nossa, senhor, calma aí que deu um problema. O primeiro computador foi em 46. Beleza, então tá. Usando mesmo assim, em termos de história, o tempo da invenção do computador para até agora é curto. O que são, por exemplo, 50, até mesmo um século dentro da análise da história? Né? Veja como a mudança na informática. Imagina, a internet, olha como já mudou. Você acha que o cara que inventou a internet ia conseguir imaginar ter internet sem fio? Tá? E, em contrapartida, tudo nas nossas relações é líquido, que Bauman vai falar. Essa é uma das críticas que Bauman faz em relação à modernidade líquida. Por exemplo, as pessoas na modernidade líquida não param nos seus empregos. É muito comum você olhar uma pessoa com 30 anos de idade e está lá com um monte de anotação na carteira profissional. Coisa que antes uma pessoa da modernidade sólida achava inadmissível. Veja só, hoje os relacionamentos são fluidos, né? É muito fácil uma pessoa terminar e começar a namorar com outra pessoa. Tá certo? Então, o que acontece? Qual que é a grande crítica que Bauman faz em relação à modernidade líquida? Isso que é um conceito que ele mesmo desenvolve. É que nada é feito para durar. E se nada é feito para durar, eu não me envolvo. Tá? Porque eu não quero sofrer. Lembra lá o medo? Eu não quero ficar sozinho e tudo muito mais. Então, eu não me jogo de cabeça nas coisas que eu quero fazer. Não vai dar certo. É aquela coisa, você tem que pensar o plano A, B, C, D, E e por aí vai. Né? Porque eu tenho que estar suscetíveis a mudanças. Aqui, só para encerrar, galera, a aula, só fazer essa citação.
Para vocês verem interessante a questão do contraste do pensamento da modernidade sólida com a modernidade líquida. O Arnold Schwarzenegger, teve uma vez que numa palestra que ele fez, ele pegou e falou o seguinte: ora, uma vez me perguntaram por que eu fui o melhor fisiculturista do mundo, por que eu consegui ser governador, acho que foi da Califórnia ou da Flórida, agora eu não lembro. Porque tudo que eu me propus a fazer, eu consegui ter êxito. A resposta dele foi simples: porque eu não pensava em plano B. Eu sempre me dediquei ao meu plano A. Quando você pensa no plano B, você deixa o plano A de lado e começa a focar. Veja só, a ideia do Arnold Schwarzenegger é de uma pessoa que pensa aos moldes da modernidade sólida. Olha, eu vou me dedicar a isso, eu vou me entregar a isso, isso vai durar. Já o que ele está criticando nessa analogia, e eu que estou brisando aqui nessas ideias, é uma crítica a quem tem o pensamento da modernidade líquida. Como eu sei que provavelmente não vai dar certo, ou como provavelmente não vai durar, eu vou para essa outra área. Beleza, galera? Alguma dúvida, algum questionamento, alguém quer fazer algum comentário? Né? Quem tiver que sair, pode sair da aula, já deu nosso tempo. Aqui fica livre para vocês fazerem. Se ninguém fizer nada, desejo então um bom final de semana para vocês. Não vou desejar bom dia das crianças para vocês, porque eu sei que vocês já não são mais crianças, né? Então, maldade, hein, senhor? Não é cabível. Nossa criança interior fica triste. Mas eu tenho uma perguntinha assim, sem querer Pode atrapalhar falar. o pessoal que quer sair aí. Teria como você juntar os pensamentos da modernidade líquida e a modernidade sólida? Desculpa, não consegui entender a sua pergunta. É que eu tô falando muito errado também. Tem como juntar os pensamentos, a forma de pensar da modernidade líquida com a sólida e criar, por exemplo, uma coisa diferente? Olha, Porque elas não se diferem uma- muito uma do outra, né? No caso. é uma tarefa de uma vida. Aqui, ó, você já está até mesmo fazendo uma tese de doutorado. Seria possível, né, existir um novo tipo de modernidade? O que fica entre meio termo, entre sólido e líquido? Será que a gente vai ter uma daqui a pouco? Ou se não, será que daqui a pouco a gente vai poder falar sobre modernidade gasosa? O que seria isso, uma modernidade gasosa, né? Já indo nessa linha. A questão é que até hoje os trabalhos eles ficam na questão de pontuar o que é a modernidade dentro de quem lê Bauman, tá? Isso é importante. O conceito de modernidade sólida, modernidade líquida é um conceito baunesiano. Então, quem é dessa linha de Bauman defende isso. Quem não é, está pouco se lixando para esses conceitos. Então, seria um trabalho aí intelectual de uma vida para poder ser feito. Eu poderia beber um pouco da fonte dele para puxar o que ele fala, assim, para tentar criar outra coisa, ou eu teria que partir de outro início? Pode. Olha, Nicolas, entenda uma coisa. Na filosofia e na sociologia, dificilmente você vai ver algo 100% original. Bauman, para falar isso, ele bebeu de outra fonte. Entendeu? É óbvio que aqui a gente apresenta de um modo bem mais sucinto possível. Mas o Bauman, ele não apareceu uma lâmpada na cabeça dele, ele gritou eureka e falou assim: nossa, descobri agora o conceito de modernidade líquida e modernidade sólida. Não caiu uma maçã na cabeça dele, né? Veja, toda a questão que ele fala sobre a influência que ele sofre do marxismo, a influência da vida dele, né, da história, da trajetória de vida dele, tudo muito mais. Isso influencia o pensamento sociológico e filosófico dele. Beleza? Beleza, senhor. Obrigado. Mais alguma coisa? Então, Acho que não, senhor. adiós, galera. Boa semana. Para quem for hoje Valeu, lá pegar senhor. o material, Falou, senhor. até daqui a pouco. Até. Abraço. Abraço, gente. Bom final Valeu. de semana. Obrigado, Valeu. igualmente. Você também, viu? Até.